Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 10 de junho de 2025, terça-feira. Desejo a todos um dia abençoado de trabalho, seja aqui no mercado financeiro ou seja em qualquer outra atividade que você for fazer. Que você tenha um excelente dia. Pessoal, dia bom, dia de ontem, né? Aliás, dias maravilhosos, né? Fabiana Correia, bom dia! Tudo bem? Animada, Fabiana, né? Vários pontos de interrogação, de exclamação ali. Bom dia! Filipão, bom dia, meu irmão, tudo bem? Bora lá, pessoal! Vamos lá então pro dia de hoje. Dia interessante. Antes de mais nada, atenção, 5 horas da tarde, discurso do presidente Trump, tá? Então, muito cuidado, pessoal, para quem for ficar posicionado no dia de hoje, ou se for abrir alguma operação ali mais pro período do final da tarde. Então, muita atenção nesse horário, tá? 5 horas, mas claro, né, ali 15 para 5, 4 e meia, aquela coisa toda. Muita atenção aí, tá? Bom dia, Elcias. Tudo bem, meu amigo? Vamos lá, então? Vamos começar os trabalhos no dia de hoje, pessoal. Mais uma vez, né? Trabalho tá dando certo, né? Operações ali vitoriosas, muito satisfeito. Vamos lá, então. Gente, tá lembrando aí, ó, abertura de conta essa semana. Já estou preparando umas coisas bem legais aqui para quem abrir conta através do link que eu tô fixando aqui nas mensagens e na descrição do vídeo aqui, tá? Vai ter algumas promoções, alguns indicadores, algumas coisas bem legais que eu uso no meu dia a dia, na minha conta, e eu vou trazer aqui de brinde para quem abrir conta na ABC através desse link aí, tá? Estou preparando aqui essa semana, deve, no máximo na semana que vem, mas essa semana já deve ter novidades aqui. Certinho, gente? Vamos lá, então? Abrir os gráficos aqui. Pessoal, comentado já aqui há vários dias a questão do euro-USD. Tá aí, tá? Mais uma operação ontem que fizemos aqui. Scalper, né? É o que comentamos aqui. Tem horas, pessoal, não tem muito o que fazer, né? Lógico, nós gostaríamos de pegar aqui operações gigantescas, mas o gráfico não está oferecendo isso, tá? Enquanto isso, vamos pegando as operações menores ali, né? Bela operação, e saímos lá bem curtinho aqui, ó, tá? Satisfeito, né? E aí comentei esses dias a questão sobre sair das operações, né, pessoal? Tem horas que não adianta a gente tentar querer carregar, né? É melhor ir pegando aos poucos, depois, né, assim conforme o gráfico for melhorando, a gente vai melhorando também as operações. Então, né, o gráfico ele está oferecendo isso aqui, porque nitidamente, né, nós temos uma região de suporte aqui, ó. Eu entendo, né, que o range é um pouco pequeno, entendo isso, né? Mas nós temos aqui ó, a região de suporte, tá? Momentâneo, claro, média de 200 períodos, trabalhando dentro de um range maior, ó. Ah, Rodrigo, mas eu quero vir para perder fundo. Eu também, né? Mas o gráfico não está oferecendo isso nesse momento. Enquanto isso, estamos fazendo operações maravilhosas aqui dentro desse pedacinho, né, pessoal? Muito satisfeito em mais uma operação vitoriosa aqui no dia de ontem. Tá? Vamos lá. E agora? Poxa vida, né? Gente, cada vez mais o euro, tá? Aqui na minha opinião, está se enrolando aqui dentro dessa região, ó. Vou falar até a cotação aqui. Da 1.14 ali, entre 1.14 e 1.12 ali, olha, tá bem chato de trabalhar dentro dessa região, tá? Que é todo esse pedaço aqui, ó, todo esse range que nós temos para trabalhar. Bem difícil aí, tá? Pessoal, mais uma observação aqui que eu comentei esses dias, e a gente tá tendo a oportunidade de ver isso na prática. Que é a questão do cruzamento de médias, né? Ah, Rodrigo, eu só uso o cruzamento de médias, tal. Tá errado, não, de jeito nenhum. Mas quem vai somente por cruzamento de médias tá passando um pouco de sufoco aqui, né? Nós estamos vendo aqui, ó. Cruza para baixo, cruza para cima e não desenvolve, não desenvolve. Aí, pessoal, eu trago aqui uma observação. Olha a média de 200 períodos. Claro, né? Um tempo gráfico muito legal para se trabalhar aqui, o H4. Olha como ela está flat, né? Ou seja, ela não tem direção nenhuma. Ela não aponta nem para cima e nem para baixo, ó. Olha aqui, que interessante, ó.
A média de 200 períodos. Reta, né? Reta. Então, assim, atenção total aqui, tá? Não adianta ficar acreditando em rompimento de topo, em rompimento de fundo momentâneo aí. Pessoal, tô fora hoje aqui do euro, tá? Não vou abrir operação ontem, né? Quase não abri, no final resolvi abrir uma vendinha aqui de leve. Hoje eu tô fora aqui do euro, tá? Talvez um pouquinho mais ali de apreço pela compra nesse momento, analisando o gráfico de H4, aquela coisa, mas olha, sinceramente aqui, na minha opinião, optar pela liquidez nesta região é a melhor opção agora, tá? Eu não sinto conforto aí em acreditar que, olha, vamos romper topo lá, não acho, tá? Para mim tá bom, vou dar um tempinho aqui no euro, principalmente, pessoal, atenção, tá? Comentado aqui já a questão do horário de 9 horas, de 5 horas da tarde, 17 horas, tá? Pouco antes ali, 4h30, tal, discurso do presidente Trump. Então, muito cuidado, esse preço, né? Nós vamos ver isso aqui depois lá no SDK, de hora que a gente chegar nele lá, para a gente ver essa questão do range, ó. Tem horas que não adianta, o preço tranquilamente pode, na minha opinião, pode ficar aqui o dia inteirinho aqui, ó. Então, muita atenção, tá? Talvez abrir a operação nesse momento aqui seja um momento meio chato, meio difícil para se trabalhar. Certo, pessoal? A minha posição é líquida aqui dentro do euro USD. Não vou abrir operação no dia de ontem. De hoje, perdão. Só tivemos uma no dia de ontem, tá? Certo, pessoal? Lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, sinta-se à vontade para participar, para perguntar aqui, tá? Se não entendeu, se concorda, se não discorda, não tem problema. Vamos lá, pessoal, ó, líquido então, tá? Não vou abrir operação dentro do euro USD, ok? Enquanto isso, vamos lá, USD JPY, maravilhosamente a compra de ontem, é? Maravilhosa aqui, alvos atingidos, né? Cadê o Felipe? Ô, Felipe, aí a questão da retração, né? É mais, assim, passa menos sufoco, cara, que nós comentamos aqui no dia de ontem, né? Ó, alvinhos já atingidos aqui no dia de ontem. Bem satisfeito aqui, ó. Então compensa às vezes, cara. Às vezes quando a gente vê uma barra, assim, ó, próxima a uma tentativa de pivô. Aqui, pessoal, vou aproveitar aqui também e dar uma breve explicaçãozinha. Bem de boa. Cara, é mais tranquilo ali, ó. É mais tranquilo, tá? Aqui, ó, a questão de falso rompimento, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou limpar aqui um pouquinho. Pessoal, vou tirar essas caixinhas, tá? Alvo atingido já. Tá tranquilo ali, ó. Operação boa no dia de ontem, né? Nossa, bem satisfeito mesmo. Ó, comprinha aqui, ó, tranquilinha, né? H1, ó. Pra quem foi mais conservador um pouco, ó. Quem não quis entrar na retração aqui, o que eu tenho? Vela de força, ó. Aí, pessoal, ó. Vela de força, então após o rompimento da vela de força, tá? Eu não gosto muito, eu já sou mais ali, trabalho já a região, vambora, tá? Porque acaba sendo a mesma coisa, talvez se for esperar um movimento desse tamanho, vai ficar de fora, né? Então nem sempre nós teremos este cenário aqui, ó. Ah, vou abrir, né, após uma vela de força desse tamanho, às vezes não vai. Né? Eu vou trabalhar então a questão de retração aqui, ó. E, inclusive aqui, pessoal, olhando agora aqui, né? Não sou especialista ali no conceito. Se alguém for aqui e quiser comentar, sinta-se à vontade. Mas a questão do 1, 2, 3 aqui, ó. Tá? Então tem essa questão do fundo lá, 1, 2, 3, ó. Né? O preço fazendo um fundo aqui, ó. Rompendo a vela verde, né? A vela, no caso aqui, para compra, a vela positiva. Vambora, né? Olha, muito feliz no dia de ontem, hein, pessoal? Muito feliz. Aliás, aqui também nós tivemos aquela operação que arrastamos aí por uns dias, né? Também, ó. Se a gente trabalha com stop coladinho, fica tomando stop à toa. Bom, beleza, vamos lá. Gente, eu vou tirar aqui agora essa segunda caixa verde, tá? Só para ir limpando o nosso gráfico. Vai virando muita bagunça aqui, né? Ó, vou tirar também aqui. Beleza, pronto. Pessoal, uma observação aqui. Deixa eu comentar com vocês. Isso aqui é muito legal, tá? Ó,
a questão do falso rompimento, porque eu não gosto de trabalhar essas cabeças de pivô aqui, ó. Tá? É onde o preço ele vai tomar choque naturalmente, ó. Comentado aqui a questão, ó, aberturas e fechamentos, ó, né? Primeiro choque, ele tem aqui, ó, mas toda essa região, aí eu posso pegar até o pavio, deixo aqui a dica de ouro da live, né? Ó, pega aqui a abertura e fechamento, pega só o pavio ali, ó, pega um pouquinho para baixo, ó, tá? Aqui, pessoal. Aberturas e fechamentos, né? Na mesma região, no mesmo, aqui a gente consegue ver até o choque, né? Ali, ó. Ou seja, uma vela bem positiva e uma vela bem negativa, inclusive engolfando a vela positiva, né? Tendência de baixa aqui, ó, nítida, né? Ok. Mas toda esta região aqui, onde eu tenho um ponto que me chama a atenção no gráfico, ó, e eu tenho uma região de pavio logo acima, então eu marco esse ponto aqui, ó. Posso esticar, né, toda essa região aqui, ó. Olha como o preço ele respeita aqui, ó, toda essa faixa de preço, ó. Olha que interessante aqui. Olha onde ele faz pullback ali, pessoal. Ó. Voltou, né? Claro, caiu aqui, ó. Ó. Olha onde ele respeita. Aqui, ó. Né? Ou seja, a mesma região de aberturas e fechamentos, tá? Então isso aqui é bem legal, pessoal. Vamos embora, vamos lá. Sim, é bem de boa. A maioria das vezes, ô Felipe, a maioria das vezes, pessoal, às vezes compensa muito esperar aqui a questão de retração, tá? Talvez entrar aqui já direto, de cara, aqui ó, no rompimento, é mais difícil ali, ó. É mais complicado, tá? O preço, ele tende a sentir. É o que a gente fala sempre, mas é o falso rompimento ali. Não, não é que é o falso rompimento. Há uma briga natural ali. Se o preço parou, montou um topo ou um fundo, naturalmente eu vou ter um ponto de briga ali, de defesa, tá? Vamos lá então, pessoal. Ó, bela operação de compra no dia de ontem. E agora, né? O que nós temos para agora aqui, ó? Sinceramente aqui, agora deu uma embolada, né? Eu tenho talvez aqui, pessoal, é mais difícil um pouco, mas eu tenho um scalperzinho de venda aqui, ó, tá? Se eu for analisar esta movimentação, inclusive a gente consegue ver aqui praticamente uma bipolaridade, né? Eu tenho a mesma movimentação, olha, praticamente ele se espelha aqui, ó. Esta movimentação de alta, bem parecido, né? E esta movimentação de baixa, então bem parecido. O ponto aqui é um pontozinho de briga, tá? Eu vou fazer um scalper de venda aí, pessoal. É uma operação mais chatinha um pouco aqui, ó. Pode ser que o preço fique embolado, que já comentamos isso no dia de hoje, né? Atenção aqui. Eu vou entrar na venda aí, um pouquinho lote, né? Fazer um scalperzinho, pessoal. Não vejo assim grandes movimentações, não. A tendência, na minha opinião aqui, é um pouco mais para alta, mas, tá? Eu vou fazer um scalperzinho de venda aqui, ó. Tá? Ver se ele pega um pouquinho. Não vejo muitas movimentações grandes aqui, não. Fazer um scalperzinho de venda para sair aqui, ó. Vou deixar minha primeira saída aqui, pessoal. Deixa eu marcar aqui, ó. Tá? Aqui embaixo. Eu vou ter segunda saída um pouquinho para cima, ó. Não preciso esperar a retração toda. Tá, Rodrigo, eu posso trabalhar o Fibonacci aí nessa região? Pode trabalhar o Fibonacci aqui na região. Como que dá para fazer isso? Pode pegar a pernada toda. Aqui, ó. Não vejo uma pernada muito boa, tá, pessoal? Uma pernada bonitona aqui, ó. Veja, repare aqui a diferença de movimentação. Tá? Então aqui nós temos uma pernada bem definida, tá? Aqui também. Ok? Tá, aqui um pouco meio chata, né? Ó. O preço não sabe muito ali se vai, se não vai, aquela coisa toda. O que eu estou acreditando? Que ele deva vir corrigir um pouquinho mais, testando esta região de topo aqui atrás, ó. E depois ele dá continuidade para alta, tá? É o que eu acredito. É uma operação mais amarrada aqui, mas é a minha posição momentaneamente aqui. Estou vendido no SDJPY com um pouco lote, com um pouco mais de receio, de preferência aqui com gordura do dia de ontem, tá? E para comprar aqui, poxa vida, será que tem ponto de compra? Pessoal,
Olha, sinceramente, aqui pelo H4 agora a gente consegue trabalhar talvez um pouquinho melhor, com muito, assim, boa vontade, né? Média de 200 períodos aqui, trabalhando como suporte, tá? Então aqui embaixo, ó, para comprar, eu vou ter esta região aqui, próxima a um 44.200 ali, mais ou menos, eu tenho essa região de compra. Mesma coisa, operações para scalper. Não adianta aqui querer acreditar em grandes movimentações no SDJPY, tá? O preço tá meio amarrado ali, ó. Vai, não vai, tá? Então, ó, eu estou vendido, preço caindo aqui, ó. Vou querer procurar uma compra próxima à média de 200 períodos, tá? Essa operação de venda também vou ter que sair mais rápido. Não adianta aqui, não acredito ela talvez vindo para testar fundo. Por enquanto não, vou preferir sair antes, tá? O preço caindo aqui, vou procurar por uma comprinha próxima à média de 200. Beleza, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, um bom dia a todos. Sinta-se à vontade para falar, para perguntar aqui conosco, certo? Gente, vamos lá então, ó. Tá? Ah, deixa eu só comentar uma coisa aqui. Questão, o preço caindo aqui próximo à média... o stop, ô Filipão, essa aqui eu vou trabalhar sem stop, cara, tá? Essa eu vou trabalhar sem stop porque eu tenho um pouco mais de respiro. Caso o preço suba aqui, eu tenho essa região próxima ali, ó, que é o alvo para cima, para tentar trabalhar talvez um preço médio ou entrar em uma compra aqui, ó, tá? Isso foi até importante se perguntar isso aí. Vai ser como eu vou trabalhar aqui, ó, tá? Só vou acreditar em compras para cima ali, ó. Não vou trabalhar com stop nesta venda aqui, tá, pessoal? Tá, Rodrigo, não gosto de trabalhar sem stop. Eu quero trabalhar com stop. Onde que eu posso pôr um stop mais tranquilo aqui, ó? Nesse sentido, pessoal, eu já tenho um topinho prévio aqui. É um ponto ruim para stop, tá? Mas se não quiser pagar preço alto, caro, eu tenho essa região aqui, ó, próximo. Deixa eu pegar a cotação. Ah, 144.800 ali, 144.850 ali, bem em cima aqui, ó, esse topinho aqui. Por quê? Eu acredito que se ele passar, ó, se ele vier para cima, aqui, ó, né, caso ele rompa esta região, deixa eu jogar mais perto aqui, ó. Quer ver? Eu acredito que ele vai para testar topo, tá? Então, muita atenção aqui, ó. Caso, ó, o preço ele rompe aqui a esse ponto, ó. Para mim ele não para, ele vem, passa aqui, faz pullback para ir para cima, tá? Então, para quem vai trabalhar com stop, eu vejo um ponto interessante próximo aqui, um 44.800, pode ser um ponto legal para trabalhar um stop aí, tá? E eu vou entrar sem stop nessa venda, ok? Trabalhando um scalper também, não vejo grandes movimentações aqui, tá? Foi a mesma coisa que fizemos na compra aqui dentro do SDJPY, a mesma coisa, não muda nada. Eu tenho um espaço para trabalhar ali mais, tá? Scalperzinho aqui, ó, na região não tem muito o que fazer, tá? Ele caindo próximo à média de 200 do H4, tá? Eu vou procurar por alguma coisinha na compra ali, mas tudo com mão pequena, tá, pessoal? Gerenciamento de risco sempre aqui, ó. Até essas operações que a gente comenta, pô, vou trabalhar sem stop aqui, é calculado, tá? Não é região para entrar com a mão pesada, certo? Se alguém ficou com dúvidas, sinta-se à vontade para perguntar aqui. Deixa eu ver. Sim, Felipe, inclusive, cara, na semana passada teve uma das lives aqui que eu expliquei. Eu vou fazer um corte dela, tá bem explicado ali, ó. Eu vou fazer um corte dela explicando essa questão do hedge, tá, pessoal? O hedge, para quem não sabe, é estar vendido e comprado ao mesmo tempo. Ou, por exemplo, estou vendido aqui, se o preço ele sobe, eu abro compras e não stop a minha venda, tá? Então eu vou fazer aquela live lá tá bem explicada, eu vou fazer um corte dela e depois eu vou postar no canal, beleza? Bora lá então, pessoal. Eu tinha pensado nisso mesmo, o Felipe. Tem outra pessoa que tinha comentado, cara. Mas lá você vai entender, cara. Eu vou achar a live que vou recortar só o trecho ali
E aí, revendo, você vai entender direitinho. Uma outra pessoa tinha me falado também pra fazer esse corte aí. Eu vou fazer. Talvez pra outra semana. Aí eu já devo trazer o corte, fechou? Bora lá então, pessoal. Minha posição vendida momentânea aqui, tá? GBP USD. Eita, comentamos aqui no dia de ontem, hein? Cuidado com compras aí no GBP USD. O preço tá indo pra cima, mas ó, acabei não entrando na venda aqui, porque eu já estava vendido no euro, né? Então não queria ficar muito exposto. Acabou dando uma venda aqui, tá? Comentado, né? Para sair próximo aqui, ó, próximo à região do canal. Acabou furando o canal, pessoal. Vou procurar por vendas agora aqui, tá? Dentro do GBP USD, para mim, sinto bem confortável trabalhar esse padrão aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, comentado no dia de ontem, né? Nós chegamos atrasado aqui, né? A vela já tinha acontecido, então não teve jeito da gente pegar. Ó. Gosto de pegar aqui, ó, martelo invertido em região de topo, de canalzinho, tá? Aí nós já estávamos com a vela vindo, então eu não queria pegar uma operação atrasada e já estava exposto também no Euro USD, certo? Fala, Luiz! Grupo 100% Baguaí, né? Bom dia, tudo bem, meu irmão? Então, comentado aqui da venda de ontem, ó, tá? Acabei não fazendo aqui em live por questão de exposição, né, pessoal? Então, nós temos que ter também isso na cabeça. Olha, eu já estou exposto aqui em Euro USD, talvez se eu abrir uma operação em GBP USD, eu vou estar duplamente exposto. Tá? Então cada um precisa fazer assim, o seu gerenciamento de risco, mas comentado aqui, olha, tem uma venda aqui, né? Para buscar onde? Próximo à média de 200, próximo ao fundo do canal. Parabéns aí para quem pegou a vendinha. Top, né? Agora, pessoal, vou trabalhar a retração. Eu me sinto bem confortável de trabalhar isso aqui, tá? Bagual. Oh, desculpa. Falei Baguaí, cara. Foi mal aí. Gaúcho. E o Luiz é gaúcho raiz, ó. Esse aí é 2 horas da manhã tomando chimarrão, né? Fazendo churrasco. Rapaz, é casca grossa. Pessoal, ó, vou trabalhar a retraçãozinha aqui. Me sinto bem confortável agora, tá? Mesma coisa, eu vou entrar em uma venda aqui. O preço deu uma esticada, né? Um pouquinho a mais, assim. Mas agora fica até melhor pra gente trabalhar. Ó, pegar pelo H4, já posso trabalhar uma retração de Fibonacci aqui. Procurar uma venda próxima agora. Olha a questão que nós falamos ontem aqui, pessoal, a questão de quebra de estrutura, hein? Quem não viu, volta na live de ontem ali, ó. Tem uma aula falando sobre quebra de estrutura. A gente consegue ver isso aqui agora já, ó, bem nítido. Ó, movimentação. Preço vem, ó. Quebrando estrutura de alta. Agora ele deixa um topo mais baixo. Corrigindo bem profundo aqui. Inclusive, ó, a gente consegue observar o que? Ele perde 1, 2, 3 fundos, regiões de fundo, né? Fala, Gessé Rabelo, bom dia! Deixa o like, aí sim, garoto, muito obrigado. Valeu, seja muito bem-vindo, Gessé. Então, pessoal, ó, agora eu vou trabalhar a retração, acredito em movimentação de baixa, porém, não posso esquecer aqui a região de suporte, hein? Olha lá, lembrando aqui todas as operações que fizemos no euro, como funcionou maravilhosamente. Então, eu não posso ignorar, é a mesma coisa, a mesma configuração aqui dentro do GBP USD, ó. Eu já tenho toda essa questão de fundo aqui para eu poder trabalhar. Aí, pessoal, ó, para quem não sabe como monta as caixinhas, aí algumas que a gente mostra aqui na live, tá? Algumas delas, né? Ó, muito nítido, muito óbvio aqui, ó, posso pegar essa mínima e essa máxima aqui, ó, da vela positiva, tá? Olhando o tempo gráfico aqui, nesse caso, de H4, para poder pegar um filtro ali, ó. Então, naturalmente, ó, tá? Naturalmente, eu tenho aqui, ó, um inside bar, né? Ó, vou pegar aqui uma setinha. Inside bar. Opa. Ó, velinha verde dentro da vela, né, negativa ali, ó, a vela vermelha, tá? Eu tenho o quê? Ó, a máxima desse inside bar e eu tenho a mínima dessa vela. Então, essa aqui é a minha região de interesse, ó, tá? Para marcar a caixinha, ok? Ó, marco ali, bem direitinho, ó.
Pronto. Inclusive, o que, que eu tenho aqui de interessante aqui nesse ponto? Ó, aberturas e fechamentos. Acabei de falar dentro do JPY ali, pessoal, ó. Aberturas e fechamentos na mesma região. Rodrigo, tem dúvida? Como posso fazer? Joga no gráfico de linhas. Ó, gráfico de linha. Pronto. Aqui, tá? Eu tenho aqui as regiões já marcadas, somente os fechamentos, ó. Fechamento, eu tenho ali. Posso esticar essa caixinha até em cima? Pode, mas eu acho que aqui ele pega antes, ó. Tá? Aqui, ó. Aliás, melhor dizendo, né? Ele tem mais um espaço para vir e para baixo, tá? Então eu marco ali, pronto, ali, tá? Regiões onde o preço provavelmente vai chegar e fazer um repique, tá? Preço quebrando, estrutura de alta agora, estruturazinha, né? Olha lá. Muita gente, talvez é um ABC e tal, aquela coisa toda, né? Que muito cuidado, pessoal. Independente de padrão gráfico, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Lembre-se sempre, pessoal, independente de padrão gráfico, tá? Independente. O preço ele sempre vai trabalhar a faixa de cotação, tá? Ou seja, a região do preço ali. Quanto está valendo? Ah, Rodrigo, mas ali é um ABC, é um Campen Handle, ali tem padrão de não sei o quê. Independente, tá? Independente. O mais importante de tudo é a cotação do preço, tá? O mercado ele é movido por frequências ali, ó. E valores, né? Alguém comentou esse dia na live aqui a questão de caro ou barato. É exatamente isso. Nós estamos falando aqui de movimentações financeiras a nível mundial. Pô, uma moeda contra outra. Então, o mais importante de tudo é a faixa de preço. Tá? Cuidado, ó. Falamos muito aqui, mas muito mesmo. Eu tenho certeza que teve gente aqui que saiu com a orelha ardendo a gente comentar desse topo aqui do GBP-USD. Cuidado, o preço não vai, ó, né? Então, realmente, respeitando ali a região de topo, ok. Agora, vindo para baixo. Mesma coisa, pessoal, vamos lá, né? Brincadeiras à parte, o pessoal fala, ó, cuidado, não se emociona aqui também, ó. Não adianta, o preço também, não é porque ele está caindo, ó. Ele caiu aqui, vou trabalhar a retração, vou procurar por operação aqui em cima, né? Buscando uma pernada de baixa, acreditando que esse preço ele vai vir para perder fundo. Não de primeira, muito difícil, ok? Então, eu já sei que a região, ela é uma região mais amarrada, vamos dizer assim, não adianta eu querer pegar, vai romper topo, vai romper fundo. Não adianta, ok? Então, a primeira coisa, assim, olha o gráfico, como que ele está, né? O que que ele está fazendo, o que que ele está nos falando, certo? Vamos embora lá então, pessoal, vamos acelerar aqui, que temos muitos pares para ver ainda. Tem mais uns 4 aqui para ver. Vamos lá, GBP-USD aqui, vou trabalhar a retração dessa pernada, tá? Ponto interessantíssimo aqui agora, interessantíssimo, 61.8, pessoal, isso aqui me chama muita atenção, 61.8 para trabalhar vendas aqui, tá? Não vou pegar repique de compra aqui agora. Não pego, ó, 61.8 próximo aqui, que eu tenho também agora me ajudando aqui, ó, a questão da média de 200 períodos do H1, tá? Então, muita atenção aqui, vou procurar por um repique de venda aqui, pessoal, ó. Tem um espaço para buscar até aqui embaixo, tá? Mas, ó, vou procurar por repique de venda. Agora, nesse exato momento, eu não tenho ponto para entrar na venda, mas já vou deixar comentado aqui, ó, vou procurar por vendas próximo à região do 1,35, 250, 300 aqui, ó. Tenho a linha de tendência, ó, quebrada e quebrada com expressão, né? Com expressão, ó. Bem quebrada aqui a linha de tendência, tá? Então, nesse ponto, olha a retração da perna. Essa aqui é a ideia da operação, ó. Eu tenho a pernada que eu consigo identificar, vou procurar por vendas, ó. Tendência, qual a tendência? De baixa, imediatíssima, né? Procurar por vendas aqui, ok? Tá, mas se eu quiser pegar por um ponto agora, será que tem alguma coisinha aqui para nós? Posso trabalhar a retração dessa vela, forte aqui, né? Próximo ali, ó, já a retração 38.2. Eu particularmente não gosto muito que, ó, desse ponto. Eu prefiro esperar para vender um pouquinho mais para cima. Porém, né? Porém, aqui eu posso trabalhar também o manejo de posição, pessoal. Ou seja, né? É um preço médio? Sim, é um preço médio, tá? Mas um preço médio calculado aqui, eu não vou ficar vendendo eternamente, né? Eu sei que o preço ele pode trabalhar essa faixa aqui, respeitar toda essa faixa, né? Fora que é muito difícil perder regiões, né? O preço fica que nem ping-pong.
Várias vezes sim, Felipe. É que nós comentamos aqui, economia global, né, cara? O pão que a gente come ali, a farinha é cotada em dólar, né? Então, imagina se tivesse uma discrepância muito grande, igual ao mercado futuro, por exemplo, como que ficaria a economia, né, de um modo geral, né? Então há uma briga muito grande ali para trabalhar, né? E aí também tem essa questão, né? Olha, aqui é faixa de preço, aqui tem defesa, né? Pessoal, se eu for trabalhar pela vela do H4, eu for trabalhar a retração especificamente dessa vela, eu tenho um ponto de venda aqui próximo, ó. Posso trabalhar com ordem limite aqui. Qual o nível de relevância que eu dou para fundos rompidos virarem resistência, igual o GBP? Pois noto que tu não fala muito, né? Você fala assim, rompeu o fundo ali, agora eu vou entrar vendido. Cara, pra mim, só nitidamente quando ele perde as retrações, tá? Deixa eu aproveitar a pergunta aqui. Por exemplo, ó. Eu sei que ele perdeu o fundo aqui. Vamos lá. Deixa eu tirar um pouco de linha, né, pessoal? Depois a gente coloca essas linhas de novo. Só para ir limpando o gráfico, senão fica muito sujo, né? Vamos lá. Vou tirar aqui essa linha. Vou deixar só a de baixo aqui, ó. Tirar o Fibonacci por enquanto. Ó, como que eu considero, sabe? Nesse caso aqui, ó. Eu tenho, ó, uma estrutura, né? Rompida aqui, ó. Uma estrutura de alta. Vamos lá. E aqui, ó. Estrutura de alta. Legal. Quebra de estrutura. Onde? Aqui. Ó, aqui eu tenho o fundo, né? O preço quebrou. E ele me deixa aqui um topo mais alto, mais baixo do que o topo anterior. Ele vem e perde esse fundo. Legal? Legal. Na minha opinião, aqui que entra, né? O ponto que eu considero, ó. Mas então agora já inverteu. Para mim ainda não. Para mim, eu tenho uma frase, Felipe, que eu sempre falo, cara, que é o seguinte: muito cuidado, não confundir reversão com correção, tá? Então a reversão é uma coisa, que é isso aqui, ó. Para mim, o GBP ele só reverte a tendência de alta, olhando aqui pelo gráfico de H4, quando ele perder esse fundo, essa caixa que nós marcamos aqui, ó. Aí sim ele vem, perde o fundo, deixa, né, um topo mais baixo ali e vem. Aí sim, agora ele começou a inverter a tendência. Para mim, ele começou a reverter. Até então é correção, na minha opinião. Porque eu tenho uma região de suporte aqui, ó. Quando ele perder o suporte, com expressão igual aqui, pessoal. Lembra que ontem nós comentamos isso aqui na live, ó? Ó, o preço... Para mim, ele só vai reverter essa micro tendência de alta quando ele romper com expressão essa linha de tendência. Aqui, essa linha vermelha. Exatamente dessa forma. Parece que ele ouviu a gente falar, né? Exatamente desta forma. Rompeu com expressão. Tá, mas para mim é tudo uma correção da movimentação de alta. Então, pessoal, deixo a dica aqui, tá? Guardem essa frase na cabeça. Não confundir correção com reversão. Então, o preço, para mim, ele ainda não reverteu. Ele está corrigindo, né, a pernada toda lá que o preço vem de alta, aquela coisa toda. Olha a região de suporte aqui, ó. Posso puxar para cá, ó, esticar essa caixa. Né? Por que suporte? Olha os topos ali, ó. Topo, 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 ó. Tudo topo. Né? Aí eu tenho a região de fundo marcada aqui, região de fundo marcada aqui. Então o preço ele pode vir aqui, tudo aqui, ó. De repente ele faz isso, ó. Poxa, mas não era queda, não era queda. Até que ele rompa os fundos ali e perca essa região de topo, para mim é tudo correção da alta, tá? Vamos embora lá, pessoal. Certo, Felipe? Consegui explicar mais ou menos aí? Pessoal, para quem tiver dúvida, sinta-se à vontade aqui para falar, para perguntar, tá? Sinta-se à vontade aí, já deixo também aqui o convite, abra sua conta na ABC, tá? Link fixado nas mensagens, tem na descrição do vídeo, QR Code para entrar no Telegram da ABC aqui também abaixo de mim, ok?
Em vender dois pares com correlação negativa? Não. Isso aí, na verdade, se eu vender dois pares com correlação negativa, eu estou fazendo uma proteção, né? Deixa eu ver se você tá mais ou menos falando isso aqui, ó. Se eu vender, por exemplo, o SDJPY e vender GBP-USD, por exemplo, se eu vender os dois ao mesmo tempo, seria isso? Uhum. Isso, tá. O que que acontece? Nesse ponto aqui, você tem a proteção, né? Na verdade, ali. De uma certa forma, você está trabalhando redeado, porque a correlação dos pares são negativas, né? Eu não estou exposto. E, inclusive, pessoal, ao longo dos dias eu vou trazendo aqui, mas existem robôs, existem vários operacionais baseados somente em correlação negativa de pares, porque a sua exposição é mínima, tá? Por exemplo, se eu abrir a operação ao contrário, aí a minha exposição é dobrada. Mas se eu abrir duas operações iguais, uma venda, né, por exemplo, aqui no SDJPY e uma venda no GBP-USD, eu tô meio que travado. Entende? Não totalmente, porque a cotação, eles não se movimentam igualzinho, mas eu tô meio que travado. Como assim? Ó, vou mostrar aqui para quem não tá entendendo. Por exemplo, olha aqui, pessoal, isso aqui já vale o seu like e a sua inscrição no canal, né? Quero fazer esse canal bombar aqui, pessoal. Ó, o SD, vamos lá, GBP-USD, tá? Olhando o gráfico aqui de H4, ó, perdão, H1, o gráfico está subindo, né? SDJPY, olhando o gráfico, vamos colocar aqui de H1, bem. Ó, a vendinha tá vindo lá, tá? Meio feioso, né? Feioso, mas eu estou vindo de uma queda, ok? O que a gente vê aqui? Um está caindo e outro está subindo, ok? Como saber quais pares têm essa correlação? Vou passar os dois principais aqui para vocês, pessoal. GBP-USD com SDJPY, EURO-USD com SDCHF, tá? Gente, isso aqui, eu comentei esses dias a questão do RED, tá? Isso aqui também virou a minha chave, certo? Minha cabeça mudou muito quando eu comecei a trabalhar assim. Eu comecei a proteger minhas operações. Eu não ficava muito exposto. Aí você consegue trabalhando para fazendo gordura, aquela coisa toda. Às vezes você vai ficar meio que travado ali, ó, operação. Ah, muita gente vai falar o seguinte: não faz sentido. Não faz sentido você trabalhar uma pares que tenha correlação negativa. Ah, por quê? Porque você não vai ganhar nem perder, você vai ficar ali parado. Depende do ponto de vista, porque nós temos um spread ali. Então, se eu não quiser ficar muito exposto, é um jeito de eu proteger ali as minhas operações. Tá? Ah, Rodrigo, mas às vezes você vai ganhar muito pouco. Então, aí depende do que cada um está buscando. Às vezes você abre operação contrária para proteger, para fazer um hedge em outra operação que você fez, né? Então, mas vamos lá, vamos voltar aqui para o gráfico, ó. Falei os dois principais, né? Correlação negativa. Muita gente vai falar, olha, não faz sentido você abrir uma operação negativa, né? Com correlação negativa, tem que ser correlação positiva. O que é uma correlação positiva? Ah, enquanto um sobe, o outro cai, né? Mas aí, se eu estou falando que um par vai cair e o outro vai subir, e eu abro uma operação de compra e uma de venda, naturalmente eu estou duplamente exposto. Concorda? Assim, né? Eu sei que pode parecer um pouco meio bagunçado, mas depois volta a live, presta atenção no que eu estou falando. E aí você vai ver como muita coisa começa a fazer sentido, pessoal. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês acreditam seriamente, aqui ó, presta atenção aqui. Vocês acreditam seriamente que tudo no mercado financeiro, aqui em termos de Forex, assim, tá? Uma pontinha do iceberg, é claro, né? Existem N mil coisas. Mas vocês acreditam realmente que as grandes instituições, grandes operadores, pessoas físicas, né, com um volume financeiro muito alto, vocês acreditam que eles entram assim realmente? Olha, eu vou comprar aqui, vou tacar um stop aqui, vai dar certo, se der errado eu vou ser estopado? Vocês acham que é assim? Não é, cara. As operações são estruturadas ali, ó.
Então tem tudo um manejo. Não existe isso entrar assim. Aqui no Forex nós temos essa opção, claro, né? Outros mercados também. Mas falando da nossa parte aqui do Forex, tem toda essa questão de proteção de capital, uma estrutura de operação. Então, se eu vou entrar com quanto do meu capital está exposto em uma determinada operação, por exemplo, de venda. Será que eu estou muito exposto na venda aqui no SDJPY? Não sei, né? O mercado tá meio amarrado ali. Poxa, acho que eu vou me proteger. Vou abrir uma venda também num par com correlação negativa. Para quê? Proteção de capital, pessoal. Certo? Então, para pensar isso aí um pouquinho no dia de hoje. Cara, realmente, será que as grandes instituições, tudo assim, eles entram igual, né? A maioria de nós opera que, vou entrar aqui com o stop ali, se estopar, estopou. E ali se foi 1, 2 milhão... bilhão, trilhão, né? Então não é assim que funciona, as operações são estruturadas, tá? Deixa eu ver. Conseguiu mais ou menos entender aí, Felipe, Elcio, esse pessoal que ficou com dúvida? Se ficou com dúvida, pergunta aqui que eu tenho o maior prazer em responder, tá? Se eu não souber responder, eu vou correr atrás da informação para trazer aqui para nós, certo? Vamos lá então, GBP, aqui ó, deixa eu só, tava mostrando a correlação dos gráficos, né? Por exemplo, ó, o SD, deixa eu jogar aqui no H4. Exatamente, o Elcis. Não podemos ser igual o Tino lá, né? Buy or sell, né? Exatamente, é muita ingenuidade da nossa parte, né, pessoal? Sinceramente, a gente acha que assim, olha, o banco lá, a instituição, N mil coisas aqui. Ele vai entrar e vai colocar um stop atrás da vela e vai estopar, sem nenhuma proteção, né? Igual nós vimos aqui alguns dias atrás ali, alguns pronunciamentos ali que chacoalhou o mercado. Deixa eu ver aqui. Rodrigo, no começo dá para começar a fazer o hedge no mesmo ativo só para ir pegando? Sim, sim. É o mais fácil, Felipe, é o mais fácil, tá? É o mais fácil. Até essa segunda parte, trabalhar a correlação gráfica, vamos dizer assim, é um passinho na frente ali. Começa a trabalhar, para quem tem interesse em trabalhar hedge, no mesmo par. Procure um par aqui que ele ande um pouco mais, tá? Por exemplo, o SDJPY. Deixa eu jogar aqui um euro, por exemplo. Vamos lá. Como que eu posso trabalhar um hedge aqui no euro, por exemplo? Ó, o euro tá subindo, tá? Tá subindo. Quando eu fecho a posição de hedge, e quando eu fecho a posição de hedge, em qual momento? Tá, aí isso vai do pessoal, da intenção de cada uma. Por exemplo, eu semana passada, eu fechei operações minhas, né, da minha conta pessoal, teve operações que eu fechei no negativo. Por quê? Eu fui juntando montante ali, comprando e vendendo e tal, fazendo coisa, fechei no negativo, mas o montante, desde o início, começada, a minha margem era X. Eu fui trabalhando e comprando e vendendo, e comprando e vendendo, comprando e vendendo, tal. Chegou o ponto, falei, olha, tá bom isso aqui de lucro, eu vou tirar para mim. Mas tem operações que ficou no negativo. Não interessa a operação negativa. O que interessa é quanto que eu tenho agora em relação ao que eu comecei. Tá? É uma das formas. Tem pessoas que vão trabalhar o seguinte, não, eu vou fazendo o hedge aqui, eu tenho tem um X de operações abertas, fechei esse X, mas eu deixei uma para trás lá. Eu vou trabalhar agora para ir fechando essa última que eu deixei. Então vai de cada um. É muito parecido, né, pessoal, com aquela questão do gerenciamento de risco, da meta de cada um. Então uma coisa, vai ter pessoas que está nesse momento aqui assistindo a live, e a pessoa vai falar assim, eu opero com 001 e eu busco aqui... vamos dar um exemplo de números para ficar fácil. Eu busco $5 por dia. Legal. Eu sei que tem pessoas aqui na live que eu converso que a pessoa opera com lote padrão. E eu sei que a meta dessa pessoa aqui, falando em termos de reais, pessoal, para vocês terem ideia, é em torno de 4 a 5 mil reais dia. Mas eu não posso falar para a pessoa que pega ali $5, tá? R$30, falar, olha, eu acho que já tá bom, você pegou 25, você pegou 35, tá bom. E nem falar para a pessoa que vai ali talvez trabalhar para pegar 5, 6 mil reais, falar, olha, você acha que já não fez 3, já tá bom, né? Então, assim, isso é de cada um, essa questão do fechar as operações do hedge, tá, pessoal?
Não sei se deu para entender aí, tá? Aí vai do montante. Eu trabalho dessa forma. Eu olho, olha, quanto que eu tenho em relação ao que eu comecei. Não tô entendendo, Rodrigo. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu tenho ali $1.000, tá? Comecei com $1.000 e eu fui trabalhando. Tal. Chegou em determinado momento, essa conta de $1.000 está lá $2.000. Vamos dizer que eu dobrei a banca. Tá. Dobrei ali. Nossa, falar banca é um negócio tão feio, né, pessoal? Dobrei a minha margem ali na corretora, tá? Não gosto desse termo banca, não acho legal. Tá. Mas, se eu for olhar ali, mas eu tenho muitas operações abertas, né? E essas operações abertas, se eu fechasse todas no lucro, vamos dar um exemplo, essa margem minha iria para $3.000, $4.000. Tá, mas eu comecei com 1.000, agora eu tenho 2.000. E esse 1.000 que eu tenho de lucro, para mim tá bom. Então eu erro tudo, começo tudo de novo, tá? Então, assim, existe aquele hedge infinito também, né, pessoal? Porque aí o que nós temos? A questão de swap também. Então tem pessoas que não vão fechar a operação nunca. Ele vai tá sempre trabalhando ali, ó. Sempre ele vai estar posicionado. E também tá tudo certo, tá? Para vocês terem ideia, teve operações minhas que eu fiquei posicionado desde março. Nossa, mas como assim? Sim, eu abri a operação no ponto ruim, o gráfico foi contra, e aquilo fui trabalhando, aí eu tirei já o prejuízo daquela operação, né? Mas aí a hora que chegou um determinado ponto, falei, para mim tá bom, agora eu vou encerrar tudo, saco o dinheiro e continuo de novo, certo? Deixa eu ver aqui. Mas não tem como um hedge ter lucro, né? Pois está aberta duas posições, uma vendida e outra comprada. Não, depende. Aí que tá, o Felipe. Se for um hedge, existem várias formas de hedge. Por isso que eu vou fazer o corte daquela live que eu falei, que ali eu explico bem direitinho. Eu tenho o hedge de eu travo a conta, né? Então é o que eu tô comentando. Digamos, ó, vamos dar um exemplo aqui no euro, tá? Que eu tô comentando aqui que eu não sinto confortável nessa região. Mas vamos dizer o seguinte aqui, ó. O euro está subindo, eu quero comprar o euro porque eu não quero vender, porque a tendência está de alta e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá tudo certo. Tá bom. Digamos, então, um exemplo aqui, tá, pessoal? Um exemplo hipotético aí para todo mundo entender. Digamos que eu abro, então, uma posição de... Deixa eu limpar aqui. Deixa eu só salvar esse template. Deixa eu pegar um gráfico limpo aqui para me tentar explicar isso para vocês. Salvar aqui da live, pronto. Deixa eu pegar um gráfico limpo agora aqui, ó. Limpo total. Digamos, ó, um exemplo aqui. Euro está subindo, tá? E um gráfico bem limpinho aqui, ó. E por algum motivo eu resolvi comprar aqui. Por quê? Porque o gráfico está subindo e tal. Beleza, tudo bem. Comprei aqui a posição. De repente o gráfico caiu. Nossa. E agora? Tá, ele caiu e eu vi que, por exemplo, aqui ele inverteu uma linha de alta, agora ele começou a fazer topos e fundos descendentes, esse gráfico vai cair. Um exemplo assim, tá? Então vamos lá, deixa eu limpar aqui. Pronto. O que eu faço aqui numa operação dessa, numa situação dessa? Tá, aí eu tenho algumas formas de hedge, pessoal, tá? Qual é o clássico? O que passa na nossa cabeça quando eu falo hedge? Travar, travei. Tá, travei a operação. Então, digamos que, ó, eu abri aqui em cima. Vou colocar aqui, ó. Eu abri aqui um lote padrão. Um lote. Tá, e eu peguei e vendi aqui embaixo agora. Tá, porque o preço caiu, tal, por algum motivo eu vendi o preço aqui. Quanto que eu vendi? Se eu quero travar, eu vendo um lote. Um lote. Beleza. Tá, muito bom, muito bonito. E agora? Como é que eu saio disso aqui? Porque o que acontece? Se eu estou comprado, presta atenção, pessoal. Muita atenção aqui agora. Se eu estou comprado aqui em cima, um lote, e o preço está aqui embaixo agora, ó, onde eu estou fazendo em amarelo,
e eu abro uma operação de venda do mesmo tamanho, não interessa. Isso aqui eu estou tendo de prejuízo, ó. Esse espaço aqui eu estou tendo de prejuízo. Tá. Como que eu... Opa, volta lá meu desenho. Não volta mais, não tem problema. Como que eu saio disso aqui? Tá? Porque a conta tá travada. Se o gráfico cair, ó, atenção, isso aqui é uma dúvida que muita gente tem, ó. Estou comprado aqui. Ah, deixa eu pegar o próprio gráfico aqui. Deixa eu dar um... Ó. Pra cá. Fazer aqui, ó. Se eu estou... Fazer dessa parte do gráfico, ó. Se eu estou comprado aqui. Comprei. Tá? Bem aonde? Aqui, ó. Um exemplo, tá? Comprei e o gráfico caiu. Nossa, e agora? Aí eu abri um head. Então vamos lá. Abrir uma operação de head aqui embaixo. Deixa eu fazer em vermelho para não confundir as operações. Abrir um head aqui embaixo. Tá. Como sair? Porque o fato é, esse pedaço aqui eu estou tendo de prejuízo. Vamos falar, vamos colocar números aqui, pessoal, para ficar fácil de entender, tá? Ó, vamos lá. Vou colocar aqui um número. Vamos trabalhar que nós... Colocar um número aqui, ó. Digamos que eu estou perdendo aqui menos 100 dólares, tá? Aqui em cima, tá? Por quê? Porque eu abri uma compra e o preço caiu. Índice Nasdaq, Dow Jones, Nasdaq ele vai abrir ali por volta, se eu não tiver enganado, por volta junto do mercado americano, por volta de 11h30, mais ou menos ali, tá? Ó, pera aí só para mim não fugir a raciocínio aqui, pessoal. Então eu comprei, tô tendo um prejuízo aqui de 100 dólares, certo? Vou travar a conta. Então eu vendi o mesmo lote. Aí aqui é o seguinte, tem que ser o mesmo lote padrão, tá? Mesmo lote ali que eu comprei, eu estou vendido. Tá, como sair disso aqui? Aí eu vou ter algumas situações. Aqui é para travar. Então, né, principalmente para quê? Para ter margem na corretora. Eu vou muito contra, né? Então, por exemplo, eu não tenho ali como trabalhar, né? Dependendo da margem de cada um. Isso vai de cada um, não tem como falar aqui, ó. Tá, como que eu faço para sair então agora disso aqui? Eu posso fazer micro operações. Então, digamos que eu vendi aqui um lote padrão. Vamos lá. Só focar aqui, pessoal, senão eu vou perder a linha de raciocínio. Isso aqui é muito legal de explicar e é muito gostoso de fazer. Que isso aqui foi o que mudou a minha vida no mercado. Eu aprendi a trabalhar dessa forma, tá? Um lote padrão. Aqui. Beleza. Então, eu tenho X de prejuízo aqui, travado. Como que eu faço? Em determinado momento, ó, eu estava comprado, o preço caiu e eu vi que ele passou para cima ali e ele começou a andar a meu favor. Da minha primeira operação. Foi igual nós fizemos ali dentro do SDJPY. Tá. Aqui, eu começo a fazer micro operações, tá? Esse é o jeito que eu faço, tá, pessoal? Existe um jeito mais agressivo que é você abrir ao contrário. Então, por exemplo, ó, se eu estou... Nossa, esse aqui acho que eu vou ter que gravar outra live, porque é muita coisa para falar numa live só. Se eu estou comprado em 100 aqui, tá? Um lote padrão. O preço caiu, eu travei. A hora que eu chegar em cima, eu abro dobrado. Tá? Então, assim, esse é o jeito mais agressivo. Eu não gosto. Tá? Eu não gosto. Eu prefiro ir trabalhando micro operações ali. Então, eu estou travado e eu começo a trabalhar micro operações. Então, por exemplo, abri um lote padrão ali. E agora? Deu uma oportunidade de compra. Eu abro o quê? Digamos, vamos dizer aqui em cima, ó, meio lote. Tá? Eu abro meio lote na compra. Vou colocar em verde. Meio. Vou colocar, opa, aqui em cima. Meio lote. Tá. Abro esse meio lote. Deixar ele aqui. Pronto. Abro meio lote de compra e tiro o lucro. Ok. Então vamos lá. Eu tinha isso aqui. Ó. Isso aqui era meu prejuízo, né? Eu não tinha nada. Aí eu abri meio lote padrão aqui, ó. E tirei o lucro. Tá, Rodrigo, e a primeira compra? Você saiu dela? Não. Tá ali. Tá?
Aqui que começa, talvez, muita gente fazer bagunça, ó. Primeira compra. Tá aqui, não saiu daqui, tá? E a primeira venda também tá aqui. Então, abri um lote ali, poxa, peguei um pedaço, ó. Ou abre menos, tá, pessoal? Ah, não quero ficar muito exposto. Então, vamos lá. Abre menos, fraciona a mão. Tá, peguei um pedacinho de lucro. Aqui, ó. Então, esse prejuízo meu, eu estava aqui, ó, desse tamanho, eu tirei um pedaço aqui, ó. Ah, por quê? Porque eu fiz uma operaçãozinha ali, ó. Abri meio lote, peguei uma operação. Tá, mas ainda é uma região de topo, acho que o preço vai cair, tal. Não tenho conforto em ficar aqui na compra. E o preço caiu. Tá? Por isso que eu falo que operações às vezes demoram meses ali, ó. E o preço caiu, tá? Vamos lá. O preço caiu aqui, eu também abri meio lote de venda. Tô dando um exemplo hipotético aqui, tá, pessoal? Vou colocar aqui uma letra maior. Ó, aqui eu também abri meio lote, digamos assim. Tá? Meio lote na venda aqui, ó. A hora que o preço chegou embaixo, ó. Vou fazer uma setinha. Pessoal, eu entendo que pode ser muita informação para uma live só, né? Depois eu vou gravar isso aqui certinho para explicando. E abri um lote de venda, tá? E peguei o lote de venda aqui, um pedaço da venda aqui, ó. Digamos que eu peguei esse pedaço da venda aqui, tá? Então aquele prejuízo meu, e a primeira venda, Rodrigo, deixa ela lá. Aquele prejuízo meu, ó, peguei um pedaço da venda, ó. Beleza, mas como assim deixa ela lá? Porque eu tô travado no head, eu tô travado ali em head, ó. Tá? Beleza, e o gráfico andou e tal. Então, ó, todo aquele prejuízo aqui, ó, lá, já não existe mais. Sim, né? Agora tem só um pedaço. Beleza, vamos lá. E aí o preço andou um pouco mais e tal. E ele voltou pro mesmo range aqui, ó. Tá, aqui não tem nada. Determinado momento, aqui dentro, ó. Opa, olhei aqui, ó, Rodrigo. Deixa eu acelerar aqui, porque não vai dar tempo de eu explicar tudo, ó. Ó, o preço voltou. Pessoal, presta atenção nisso que eu tô comentando com vocês, porque isso aqui pode ser que mude a vida de vocês, tá? Como mudou a minha vida. Eu operar dessa forma. E o preço voltou para dentro do range ali que eu estava comprado e vendido. Tá, aí aqui ele voltou, tal. Ah, eu já vi que aqui é um ponto de resistência, que o preço não passou ali. Eu vendo mais um pedaço. Tá, vai vender quanto aqui? Eu vendo mais meio lote, por exemplo, tá? Ou posso vender menos aqui. Vamos dizer que eu vendi agora, ó. Em vez de meio lote, eu vendi aqui 1/3 do lote. Tá, e peguei só mais um pedacinho aqui, ó. Olha o meu prejuízo lá indo embora, ó. Beleza? Por quê? Porque eu tô com receio. Mas por que você tá com receio? Ah, porque o preço pode dar uma pernada na alta lá, tal, e eu tô vendido aqui embaixo, né? Então, conforme a gente veio trabalhando, a gente trabalhou no euro dessa forma. Se vocês puxarem na memória, vocês vão ver, tá? Beleza. Então, em determinado momento aqui, ó, o preço ele foi andando e eu trabalhando, aí chegou aqui embaixo, eu comprei aquela coisa toda, né? Comprei mais um pedaço, comprei mais meio lote aqui, ó. Né? Vamos dar um exemplo assim. Ó. Meio lote aqui embaixo. Ok. Então, todo aquele prejuízo meu, ó. Eu limpei aqui. Tá, agora vamos lá. Ressalvas. Nossa, Rodrigo, mas isso dá muito trabalho de fazer. Eu sei que dá muito trabalho. Eu sei. Isso eu tô falando uma das formas de trabalhar o head. Tá? Existe aquela forma mais agressiva. Isso aqui, para mim, eu não gosto de fazer, não me adaptei e tal. Há quem faça, tá? Né? Então, por exemplo, a pessoa vende aqui, vamos lá, vendeu um lote aqui em cima, aqui embaixo, tá? Tá, vamos lá, vou colocar aqui. Eu entendo, pessoal, que o assunto é muito extenso, né? E é difícil de entender. Para quem tá chegando, bom dia a todos aí. Eu entendo que é difícil de entender isso aqui. Ficou até redundante. Eu entendo que é difícil de entender. Mas vai vendo como faz sentido. Nossa, preciso encerrar a live, pessoal. Só para finalizar aqui, ó. Existe esse head que é assim, ó. A pessoa vende um lote aqui, digamos, tá? Ah, o preço subiu. Tá bom. Aí ele vai lá e faz o quê? Ele compra 2.
Isso para mim é muito difícil de fazer, eu não gosto, tá? Ah, o preço caiu, então ele tava aqui, ó, vendido em 1, comprado em 2, ele chega aqui, então ele vai vender 3. Deixa eu ver se a conta tá certa, porque ele vai ficar vendido em 1, exatamente, aí chega aqui ele vende 3, cara. Aí vira uma bagunça, ó. Dependendo do jeito que a pessoa ir trabalhando aqui, aí sobe, o cara compra 6. Olha o nível. Tá? Ele compra 6. Vai chegar um determinado ponto que ele vai ficar extremamente alavancado. E ele vai se travando, se travando, se travando, se travando, se travando, se travando. Então, eu acho difícil, mas existe quem trabalhe dessa forma e dá super certo, tá? Como eu faço, como eu trabalho, igual eu tenho feito aqui nas lives ao vivo para todo mundo ver, tá? As operações, ó, deixa a venda lá. Por exemplo, nós tivemos uma aqui no GBP. Pessoal, vou apagar a tela aqui, tá? Só pra gente mostrar ali. Estou 2 minutos atrasado aqui, ó. Nós fizemos aqui no GBP. Deixa eu mostrar aqui. Acho que tem uma aberta aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Ó. Ah, eu vendi aqui e o mercado caiu. Ó. Perdão. Que bom que fosse, né? Eu vendi e o mercado subiu. Desculpa, pessoal. É que é muita informação. Eu vendi e o mercado subiu. Tá, mas e aí? Eu fico chupando o dedo. Não, se ele subiu e ele me der operações claras de venda, de compra, eu vou comprar também. Tá, qual é o detalhe disso aqui? Porque às vezes, olha, não vou trabalhar com stop, vou trabalhar com stop. Eu tenho que saber que região estou. Então, por exemplo, aqui, olha lá, ó, a venda que nós fizemos lá, o preço voltou no dia de ontem, ó. Então tem esse detalhe também, pessoal, tá? Se eu não quiser ficar travado em head, nossa, não deu tempo de explicar tudo, mas se eu não quiser ficar travado em head, eu tenho essa opção aqui, olha, o preço foi, trabalhou, tal, e voltou para o mesmo ponto. E todas as operações que eu fiz no intervalo, acabou entrando como lucro, né? Para mim, eu ia fazer um cifrãozinho aqui, ó. Acabou entrando como lucro, né? E o preço acabou voltando aqui para minha posição. Eu posso fechar ela aqui, posso aumentar, aí é outro departamento. Certo? Deixa eu ver o chat aqui. Vamos lá. Se eu tivesse estopado a operação, não teria tirado prejuízo igual... Como é que é? Mas se eu não tivesse estopado a operação, tu não teria tirado prejuízo igual com as micro operações? O problema é, e a margem da corretora? Entendeu? Porque aí você vai perdendo margem. Entendeu? Então, assim, o que é o ponto aqui? Eu tenho que trabalhar uma região, pessoal, que eu acredito que o preço ele tem grande possibilidade de voltar na região. Não adianta eu querer... Vocês veem, às vezes eu comentando aqui, olha, aqui eu vou trabalhar com stop, porque eu não quero ficar posicionado em região ruim, entendeu? Eu entendo isso que você falou, não é mais fácil estopar? Sim, é mais fácil estopar. Só que a minha margem na corretora foi pro beleléu, entendeu? E ali dentro eu vou preservando a minha margem. Então eu tenho que trabalhar muito com margem. E outra, observação também, pessoal. Para trabalhar o head, não adianta trabalhar com a corda no pescoço. Você tem que ter um nível de margem bom ali. E te dê aquela possibilidade, olha, se o preço flutuar para cima ou para baixo, tanto faz, eu consigo ir abrindo operações. No final, eu limpei aquela operação e continuei com o meu nível de margem. Porque o que mantém o nosso combustível aqui é o nível de margem, entendeu? Esse é o detalhe. Quais mercados melhor de operar B3 ou mercado americano? Honório, meu amigo, eu não opero o mercado americano, cara, tá? Aí vai do gosto de cada um. Se quiser uma volatilidade maior, opera B3, tá? Mini índice, mini dólar aqui. Se quiser um gráfico mais direcional, vai para o mercado americano, tá? As micro operações, tu abre sem stop também? Depende também, ô Felipe. Aí, dependendo da situação, cara, porque é muito raro acontecer isso aqui, ó. Eu estar posicionado, digamos, com 10 de compra, vamos fazer de cor colorida aqui, ó. 10 de venda, aí de repente você abre aqui mais 30 de compra, e aí você abre mais 30 de venda, um exemplo, tá?
É muito raro, porque se ficar dessa forma, você não vai para lado nenhum, tá? Então, conforme o mercado vai andando e vai me falando aqui, ó. Opa, peraí. Você sempre vai. Bom, geralmente, a maioria das vezes vai estar um pouquinho desequilibrado ali, tá? Às vezes você se trava dentro da própria operação, é comum, normal. Comigo às vezes acontece, tá? Aí você trava, vai ali, destrava um pouquinho, vai indo. Qual é o detalhe aqui, pessoal? Ó, dicas de ouro aqui, preciso encerrar a live urgente aqui. Dica de ouro, pessoal. Vai operar head, saiba o lugar que está entrando, tá? Saiba trabalhar a mão. O início do head ele é muito importante. Não adianta entrar com a mão pesada. Você sempre tem que ter na cabeça o seguinte: ah, vou trabalhar uma operação de head, tá? Vamos dar um exemplo. Eu trabalho com um lote padrão. Essa é a minha mão cheia, tá? Um lote padrão. Você tem uma região que você tá meio em dúvida, mas você não quer ficar fora do movimento, ali igual, por exemplo, o euro tá subindo, mas eu não quero ficar fora, eu vou comprar. E minha mão cheia é um lote padrão, vamos dizer assim. Cara, mas eu tô meio receioso. Então, com quanto que eu abro ali? Ah, eu abro com 0,20, um exemplo. Por quê? Porque eu sei que o preço pode cair. Ele caindo, eu vou ter que usar mais 0,20. Um exemplo para travar. Só para travar, eu vou ter que usar mais 0,20. Tá, e aí, como é que ficou minha mão? Então a minha margem já diminuiu, porque eu tô travado ali. E aí eu vou tendo folga para trabalhar. Ah, agora ele começou a subir de novo, eu abro um pouquinho, ou seja, eu desequilibrei a minha margem. Aí eu fecho a operação, tirei um pouquinho. Tá, ah, mas se ele vier estopar, então aí às vezes não compensa trabalhar o stop dentro. Porque senão aí você vai ter a faixa que você tá travado, vamos dizer, a faixa do prejuízo, e você vai ficar tomando micro prejuízos ali dentro. Às vezes não compensa, tá? É muito complexo, cara, para falar numa live só assim. O assunto é muito grande, que com tranquilidade a gente falaria aqui umas 3, 4 horas somente disso. Mas a dica que eu dou, e a segunda é CRI, né? A dica que eu dou é o seguinte: quer trabalhar com head? Então, primeira coisa, procure os pontos certos, pontos de exaustão. Ah, cheguei num fundo, por exemplo, tá? Ah, ali eu não quero vender. Por quê? Porque é fundo. Então abre uma compra. Ah, mas se o preço cai mais e deu uma posição de venda, vai vendendo ali aos pouquinhos, porque a probabilidade dele voltar para sua compra, tá? Mas se ele cair, beleza, você vai na compra. Segunda coisa, tamanho de mão, tá? Gerenciamento de risco ali. E terceira coisa, o que eu ia falar aqui, não ter ansiedade, porque o head às vezes demora e demora muito, tá? São operações às vezes que duram meses, né? Eu já tive operações minhas que durou 4. Acho que a maior foi 4 meses que durou, virou quase um swing trade ali, tá? E teve operações, por exemplo, eu não cheguei a fechar no positivo, que igual eu comentei, a operação em si, mas o montante que eu fui trabalhando ali dentro me gerou um saldo positivo, entendeu? Pro cara se embananar é 2 palitos, exatamente, cara, exatamente, tá? E pra encerrar, quero trabalhar com head ali. Cara, começa um par que anda bem e vai devagarinho, vai pequenininho ali. Começa 001 no micrinho, vai tranquilo, faz um par por vez ali, vai sentindo, vai vendo como que é, tá? Só falo pra vocês, pessoal, hoje eu trabalho desta forma. E eu me sinto muito feliz em poder trabalhar dessa forma, que foi o que possibilitou eu estar no mercado operando de hoje, e muito feliz. Estou muito feliz mesmo. Quando eu comecei a aplicar o head, trabalhar o head, é o que a gente está vendo na tela agora aqui no GBP. Ah, Rodrigo, mas você vendeu aqui atrás, você vendeu aqui, olha lá, a operação foi lá em cima e voltou e não sei o que, não sei o que. Tá, nós pegamos compra também. E olha a operação aqui, passou alguns dias, ó. 10 dias, tá, a operação voltou pro ponto, cara. Enquanto isso, às vezes, tô vendendo aqui, põe no stopzinho atrás da vela, e vende, põe o stopzinho atrás da vela, e toma stop, põe atrás do topo e toma stop e tal, não sei o que. Claro, tem regiões que não dá para fazer assim, que é o que eu faço. Não tô confortável em ficar comprado aqui. Falei esses dias, tomei um stop no euro aqui, né? Vou tomar stop por quê? Porque eu não quero ficar posicionado na compra. Porque eu acho que o ponto é ruim, tal. Fui lá e tomei um stop, tá tudo certo, porque eu não queria abrir head ali.
Entendeu? Então vai muito da região. Ah, qual que é certo, qual que é errado? Não existe, né, pessoal? Vai o que cada um gosta de fazer. Certo? Nossa, estou muito estourado aqui. Pessoal, um abraço para vocês, um beijo, fiquem com Deus, obrigado pela presença de todos. Link, abrir a sua conta na ABC aqui, tá? Essa semana ou na outra vão vir aqui alguns indicadores exclusivos que eu uso no meu dia a dia. Certo, pessoal? Estou estouradaço aqui, cara, preciso ir. Um abraço para vocês, Felipe, o Elsas, Honório, seja muito bem-vindo, viu, Honório? Obrigado pela participação aí, Luiz, Gessé, Fabiana, obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Acho que não esqueci ninguém. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.